Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Um grande privilégio poder estar aqui nessa noite para compartilhar a palavra de Deus, para expor aquilo que é vontade de Deus, que é palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus, pois, abençoe os irmãos. Graças a Deus, podemos estar esse ano aqui em Brasília, conhecendo novos irmãos, igrejas amadas, igrejas irmãs, e poder desfrutar dessa comunhão, dessa paz. A gente sente em casa, em qualquer lugar em que a gente está, onde nós estamos com a família de Deus. E é bênção isso, irmãos. Como o pastor Adriano falou, eu sou de Recife, a minha família também, Roberta, Sara e Arthur, são de lá. E esse ano nós viemos para cá com um desafio de estarmos pastoreando aqui na Igreja Presbiteriana de Brasília, conhecendo irmãos amados e poder também sermos abençoados pela vida dos irmãos aqui. O pastor Adriano falou, né, torcedor do esporte, não está muito bem na Série A, está lá embaixo, provavelmente vai cair. Mas quando o Mazinho estiver aqui pregando, aí vocês lembram a ele que o meu está caindo para B, o dele está caindo para C. Tá bom? Esse é o nosso consolo. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu lerei todo o capítulo. Não é longo, são apenas 10 versículos. Eu creio ser o texto que Deus quer nos falar aqui nessa noite. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, todo o capítulo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós se repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus ao seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, estamos aqui diante do Senhor, somos a tua igreja, rebanho do teu pastoreio. Pedimos aqui a iluminação do teu Espírito, a direção do Senhor, para que compreendamos, Pai, as maravilhas da tua palavra. E na dependência do Senhor busquemos viver para a glória do teu nome, para a nossa alegria, para a santificação do teu nome em nossas vidas, a tua vontade em nós. Abençoa-nos assim, dirige-nos em tudo e seja glorificado o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um dos grandes motivadores da nossa vida, principalmente nos nossos dias, são histórias de superação. Eu gosto de filmes e eu creio que muitos irmãos gostam de histórias de superação. Às vezes aquele rapaz da cidadezinha lá do interior, que tinha poucos recursos, que tinha poucos amigos, que era perseguido e que de repente consegue vencer na vida
consegue alcançar patamares diferenciados. Ou talvez a história daquela menina órfã, daquela menina abandonada, que de repente ela consegue uma bolsa de estudos e ela deslancha ali como uma pessoa agora capacitada, como sendo uma pessoa que chama a atenção e os olhos da sua comunidade. Existem vários filmes e várias histórias assim, geralmente histórias assim, elas enchem o nosso coração, porque a gente começa a pensar que a vida pode valer a pena, que de repente as coisas que acontecem, que são coisas ruins, as adversidades, elas podem ser transformadas em grandes bênçãos. Entretanto, nem todas essas histórias elas têm a ver com a história de Deus ou a palavra de Deus. Elas às vezes têm um grande poder de focar na força do braço do homem, naquilo que o homem pode fazer, naquilo que o homem consegue, e geram no nosso coração a perspectiva errada de que nós somos muito mais do que de fato Deus diz que somos. Pensamos em nós mesmos muito além daquilo que de fato somos. Pensamos ter uma força, um poder, uma gana, uma vontade de viver muito maior do que de fato temos. E o resultado disso, muitas vezes, é que nós caímos em ansiedade, em depressão e em tantas outras coisas, como fruto do não, você não consegue. Como fruto dos gigantes que muitas vezes se levantam contra nós, das circunstâncias adversas, das barreiras que são postas e nós não conseguimos transpô-las. E aí vem para nós a realidade, não, de fato eu não sou como aquelas histórias que os filmes, que as séries relatam. Não, parece que deu certo para A, para B ou para C, mas para mim a coisa é bem mais difícil. A história da igreja de Tessalônica, irmãos, não é uma história de superação que tem como fruto ou como impulsionador a força do braço daquela igreja. Mas é uma história muito interessante. Lucas, na escrita do livro de Atos, relata no capítulo 17 a segunda viagem missionária de Paulo e Paulo chegando ali na cidade de Tessalônica. Ora, Tessalônica era uma cidade importante. Nos tempos de Paulo, ela tinha o título agora, ou ela era declarada como uma cidade livre. Ou seja, ainda que estivesse debaixo do controle, do domínio do Império Romano, era uma cidade que possuía leis próprias. Claro que nenhuma dessas leis poderiam contradizer a vontade do Império Romano. Contudo, era uma cidade livre. Ela tinha os seus governantes, ela possuía os seus juízes. E é tanto que lá em Atos, no capítulo 17, nós percebemos que a multidão, ela vai até as autoridades e agitam as autoridades daquela cidade para que, de alguma maneira, prendam e limitem ali a ação do evangelho naquela cidade. Diz assim, Atos 17, do versículo 1 ao 9, nós temos ali o início, o momento em que Paulo chega e aquela igreja é plantada. Se você puder abrir a sua Bíblia, Atos 17, do versículo 1 ao versículo 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus Cristo outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Após esse episódio,
Paulo ele se dirige para a cidade de Bereia e lá ele prega o evangelho naquela cidade. Irmãos, quando nós olhamos essa história, nós pensamos assim: houve uma perseguição, os judeus inflamaram a perseguição ali, as autoridades ficaram agitadas, a cidade ficou agitada, porque aquela era uma cidade livre e ela poderia perder o seu status de liberdade por causa desse evento. Então eles estão ali temerosos, eles prendem a Jason e depois Jason ele paga a fiança, ele é solto e Paulo não está mais ali. Imagina você que ouviu a palavra de Deus por 3 sábados seguidos, você se converteu, você teve um encontro com Cristo, gregos ali também, mulheres piedosas, elas começam a crer também no Evangelho, elas congregam ali, depois vem toda essa perseguição. Você permaneceria na igreja mesmo assim? A pessoa que hospedou Paulo e hospedou ali a comitiva de Paulo foi preso. Precisou pagar fiança. Irmãos, aqui tínhamos o cenário perfeito para o fracasso. Nós temos o cenário perfeito para não dar certo essa caminhada, para que a coisa tenha um ponto final exatamente aqui. E alguns anos depois, por volta do ano 50 ou 51 depois de Cristo, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta exatamente para essa igreja. Nós temos aqui uma história de superação que não tem como base a força do braço do homem. Nós sabemos que um dos hinos, o hino tema da Reforma, Castelo Forte, Martinho Lutero escreveu que a força do homem nada faz. Sozinho ele está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. E sabe, irmãos, é exatamente isso que essa igreja experimenta. E aqui algumas razões para que levou o coração do apóstolo Paulo a escrever essa carta. Primeiro, enfrentar diariamente a campanha de murmúrios com referência à sua personalidade e motivações. O apóstolo Paulo estava sendo atacado, talvez chamado de alguém que abandonou, pulou fora do barco, quando o barco estava lá sofrendo impactos terríveis de ondas do mar tenebroso. Paulo também expressa sua alegria e gratidão por causa das boas obras ou das boas novas trazidas por Timóteo. Ele também esclarece com relação à questão que havia surgido no que diz respeito àqueles que adormeceram ou morreram em Cristo Jesus. O que é que de fato acontece com eles ou aconteceu com eles e a respeito da volta, da vinda de Cristo. E finalmente, Paulo intenciona dar diretrizes àqueles irmãos que outrora viviam na imoralidade, na idolatria e que agora eram crentes no Senhor Jesus. Portanto, Paulo chama a atenção ao fato de que a nova fé exige um rompimento completo com a conduta imoral que caracterizava o paganismo vivido por aqueles irmãos e enfoca a necessidade do devido respeito aos cargos, do amor e da paz entre os irmãos, da disposição de ajudar os que passam por aflições e da boa ordem e conduta perante os olhos do mundo. Então, esses são alguns aspectos que levam o apóstolo Paulo a escrever essa carta, irmãos. E aqui eu gostaria de pensar com os irmãos, do texto aqui em que lemos, 3 aspectos que dizem respeito à vida e à caminhada daquela igreja e que estão expostos aqui de forma muito clara nesse texto que nós lemos. Primeiro deles, Paulo começa a dar graças a Deus por aqueles irmãos e faz questão de dizer que menciona aquela igreja, aqueles amados irmãos em suas orações e sem cessar ele recorda diante de Deus da operosidade da fé daqueles irmãos. Aquela não era uma igreja que tinha uma fé estática, não era uma igreja que tinha uma fé apenas de palavras, mas era uma igreja que tinha uma fé operosa. E a palavra operosa aqui significa algo que se revela em obras, algo que é posto em prática, ainda que debaixo de sofrimento. Irmãos, aquela não era uma igreja que simplesmente se ajuntava aos domingos ou que se reunia nas casas com aqueles que conheciam ali o Senhor Jesus apenas. Mas era uma igreja que anunciava o evangelho para além das suas 4 paredes, se assim a gente pode dizer.
Era uma igreja que impactava não só a cidade de Tessalônica, mas que impactava toda uma região. E a verdade é que, se você observar comigo o versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar dessa fé operosa. Veja só. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, nós temos uma tendência à acomodação com o tempo. E é normal isso. Nós muitas vezes trabalhamos duro, nós nos esforçamos, nós suamos a camisa e chega o determinado momento em que nós queremos gozar do fruto do nosso trabalho. É meio que aquele tempo onde a gente parece que estabelece ali aquele voo de cruzeiro, né? Você lutou ali para subir, gastou ali energia, as turbinas estavam a toda potência e agora você alcançou a altitude perfeita e você desfruta daquele voo de cruzeiro. E muitas vezes, irmãos, como num avião, quando os sinais, apagam ali, você pode reclinar um pouco mais ali a sua poltrona e descansar. Muitas vezes nós, como igreja, temos a mesma atitude. Nós olhamos e dizemos assim, olha, mas para que evangelizar? Para que pregar a palavra? Parece que já está tudo muito bom, está tudo bem, está tudo certo. Para que eu, de alguma maneira, me envolver com pessoas que ainda não conhecem ao Senhor e trazer para a minha vida demandas pesadas e talvez até perigosas? Eu vou ter que compartilhar a minha casa, vou ter que modificar a minha agenda, eu vou ter que estar aqui mais uma vez ensinando os princípios básicos da fé, lá vai começar tudo de novo. Ou talvez a gente até olhe e diga assim, olha, mas nós já terminamos a reforma do templo. E é interessante isso. Eu lembro de um amigo que ele construiu, a igreja lá foi construída, reformaram lá e deixaram o templo prontinho. E era mais ou menos a capacidade do templo 100 pessoas. E eles começaram a pregar a palavra, não, a igreja vai... E igreja recém-plantada, todo mundo tem aquele vigor, aquela alegria em estar pregando a palavra, compartilhando do evangelho. Só que Deus começou a operar ali de uma forma tremenda. E as pessoas começaram a ouvir o evangelho e começaram a vir para a igreja e queriam ser discipuladas e queriam participar. E daqui a pouco ele disse assim, rapaz, nós estamos vivendo um problema terrível. Sabe qual era o problema? Não tem mais lugar. Nós acabamos de construir o prédio, instalamos ar-condicionado, está tudo tão bom. E agora a gente vai precisar crescer de novo. Lá vai mais obra, lá vai mais demanda, lá vai mais peso. Rapaz, esse povo precisa ser direcionado para outro lugar. Será que é assim conosco? E a gente começa a pensar, irmãos, em coisas tão pequenas. E o fato aqui é que não só em Tessalônica, não só na região da Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a palavra do Senhor e a fé daqueles irmãos. E paz, meus irmãos, o apóstolo Paulo chega a dizer, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. É como se Paulo estivesse olhando para toda aquela região e dizendo assim, olha, eu não preciso ir mais por aí pregar a palavra. Vocês entenderam a coisa, vocês entenderam o que é discipulado, vocês entenderam o que é pregação do evangelho, vocês possuem uma fé que se movimenta, vocês possuem uma fé que é operosa, que é posta em prática. E esse é o primeiro aspecto, irmãos, que me salta aos olhos quando eu leio esse texto aqui. É uma fé que é de fato posta em prática. Uma fé que ela é vivenciada ou evidenciada por obras. Não é algo apenas conceitual. E talvez seja um outro problema dos nossos dias. Sabe, irmãos, a quantidade de material que é divulgado nos nossos dias, material bom. Você acessa o YouTube hoje, você tem diversos pregadores e pregações maravilhosas. Pregadores reformados, igrejas que passaram a transmitir os seus cultos, a gravar as suas mensagens e a postar na internet. Então você tem tudo que é tema, coisa muito boa.
Você quer comprar um bom livro hoje, você compra na comodidade da sua casa, você não precisa sair, você compra lá pela internet, 2, 3 dias depois, 5 dias está lá na sua porta. Coisa boa. Você quer assistir sermões de pregadores norte-americanos? Você tem. Você tem uma facilidade, uma velocidade na informação tremenda. Coisa que não se existia há alguns anos atrás. Muitas vezes as pessoas que moravam em cidades distantes, cidades do interior, precisavam viajar até a capital, porque só lá havia uma boa livraria para comprar um bom livro. Mas nós temos tudo isso na mão nos nossos dias. E uma coisa que me intriga, irmãos, é saber que com todo o conteúdo que nós absorvemos, de alguma maneira isso não se transforma em prática. Uma massa de jovens que tem consumido teologia boa, mas de alguma maneira isso não se transforma em prática. Parece que é simplesmente para alimentar a mente e saber de alguma maneira dar alguma resposta a alguém que pergunta. Ou entrar num debate com alguém de uma outra denominação. Ou até mesmo da mesma denominação que pensa de uma maneira diferente. E sabe, irmãos, nós precisamos consumir isso. Nós precisamos ler, nós precisamos aproveitar tudo isso que Deus tem disposto para nós. Entretanto, irmãos, nós precisamos pôr em prática tudo isso que nós aprendemos. Tudo isso tem que desafiar o nosso coração, assim como desafiou o coração daquela igreja. 3 sábados o apóstolo Paulo expôs a palavra de Deus ali. Ele esteve pregando e aqueles irmãos compreenderam. E o próprio exemplo do apóstolo Paulo, no que diz respeito ao sofrimento, à perseguição, se tornou também a vida daquela igreja. Mas não só uma fé operosa, perceba ainda o versículo 3, da abnegação do vosso amor. E é o segundo aspecto que me chama a atenção aqui. Porque essa abnegação do amor, irmãos, tem a ver com um amor que sofre. Um amor que aguenta as pressões. Um amor que abre mão dos seus próprios interesses pelo outro. E isso por causa da profunda identificação com o Senhor Jesus. Veja só o versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. É uma profunda identificação, irmãos, com os sofrimentos de Cristo. O anúncio que Lucas ele relatou aqui, que eu estive lendo aqui para os irmãos, foi que Paulo esteve lá expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Ou seja, Paulo expôs ali os sofrimentos de Cristo. Paulo expôs ali a cruz de Cristo. Paulo expôs ali toda aquela zombaria e todo aquele contexto adverso a que o Senhor Jesus foi exposto. Ele expôs ali a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, como sendo base da nossa firme esperança e do nosso amor, que não leva em consideração os seus próprios interesses. Um amor abnegado. E sabe, irmãos, esta é uma outra dificuldade dos nossos dias. Porque nós somos uma geração egocentrada. Nós somos uma geração que diz assim, primeiro o meu, primeiro a minha vontade, primeiro aquilo que é melhor para mim. E nós temos várias provas disso. Você hoje em dia, com a mesma velocidade que ama, você desama. Com a mesma velocidade que você curte um amigo, você descurte. Com a mesma velocidade que você passa a segui-lo, você cancela depois. Com a mesma velocidade que você aprecia uma pessoa, você descarta aquela pessoa. Com a mesma velocidade que um casamento é realizado, o divórcio acontece. Eu estava lendo uma reportagem há alguns anos atrás e essa reportagem falava do grande número, do aumento do número de casamentos no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, essa reportagem mostrava que o número de divórcios ele chega a suplantar o número de casamentos. E a razão é simples.
uma palavra que é muito pronunciada, e eu já ouvi isso de casais na igreja. Não, pastor, acabou a química. Acabou. Não tem mais paixão. Não tem mais aquela apreciação. Acabou. O sentimento acabou. Quem disse, irmãos, que casamento tem como base sentimento? Eu gosto muito da afirmação que o pastor John Piper faz. Ele diz que a base do casamento não é o sentimento, mas é o pacto firmado diante de Deus. É a aliança, é o compromisso. E nós não podemos, irmãos, e é marca da nossa geração, essa realidade irracional, o irracionalismo, uma vida movida pelos sentimentos. E não por aquilo que é objetivo, e não por aquilo que é concreto. Há algum tempo atrás, o pastor Augusto, em um vídeo, ele disse que o casamento é uma decisão, e o amor é uma decisão também. O amor é compreendido por vários aspectos, como sendo a compreensão primeira do amor de Deus por nós. E não tem como base o sentimento. É certo que muitas vezes o sentimento talvez não seja tão forte quanto no primeiro beijo. Entretanto, irmãos, a gente pode orar a Deus e a gente pode buscar a Deus e ter também algumas atitudes práticas. Eu falava hoje pela manhã na sala de casais, ou na sala de escola dominical lá da igreja. Muitas vezes as pessoas baseiam a sua vida nos sentimentos e abrem mão da autoridade das Escrituras. E esses sentimentos muitas vezes levam as pessoas a dizer que Deus deu alguém para eles e daqui a pouco que Deus tirou aquele alguém. Como é que uma coisa dá vontade de Deus e daqui a pouco Deus muda de opinião e você separa? E tudo isso tendo como base o sentimento. Nós não estamos dispostos a pagar o preço daquilo que é objetivo, a ser longânimo, a de repente olhar e não levar em consideração os nossos próprios interesses, a sermos pacientes com o próximo, de forma prática também a não deixar a toalha molhada jogada em cima da cama, a de repente chegar do trabalho, tomar um banho, ficar cheiroso ali para falar com a esposa, com o esposo. Atitudes práticas que revelam de fato o nosso comprometimento com a verdade, irmãos. Coisas simples que muitas vezes vão se perdendo com o tempo, porque nós vamos olhando para nós mesmos e dizendo assim, olha, mas eu estou cansado, eu quero chegar em casa e colocar minhas pernas para cima e ligar lá a televisão e simplesmente abrir a caixa do nada e ficar viajando ali nos meus próprios pensamentos. E muitas vezes, como igreja, irmãos, o reflexo do que vivemos em casa acaba se tornando algo comum entre nós. Veja, se nós não conseguimos muitas vezes amar o nosso próprio irmão, que faz parte da mesma comunidade de fé, o que se dirá do mundo? O que se dirá do mundo? Eu sei que nos nossos dias tem se usado muito essa palavra, intolerância. Intolerância. Pessoas que são isso ou aquilo outro porque são intolerantes. Certa vez eu ouvi do reverendo Ricardo Barbosa que a tolerância ela não é uma virtude cristã. Porque tolerar tem a ver com concordar com a verdade do outro, ainda que ela seja uma mentira. E sabe, eu penso que nós não precisamos ser tolerantes. Mas nós precisamos amar. Amar é uma virtude cristã. Amar é fruto do Espírito. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro e nós compreendemos o amor não com base nos nossos sentimentos e nas traições que enfrentamos, mas com base naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E é essa compreensão de que eu não merecia o amor de Deus, mas que mesmo assim Deus possui escolha soberana, como diz aquele hino que eu gosto tanto, Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Não sei por que o meu Salvador na cruz me resgatou, mas eu sei em quem tenho crido. Nós não sabemos, irmãos,
porque Deus nos amou. A base da eleição é esse amor de Deus, mas nós não sabemos por que Deus resolveu nos amar. Nós éramos inúteis. Nós desprezávamos a Deus, suprimíamos a verdade de Deus pela injustiça do nosso coração, éramos idólatras. E Deus mesmo assim revelou o seu amor para conosco na cruz do Calvário, pagando ali o preço do nosso pecado, imputando a nós a justiça do seu Filho. E nós hoje, irmãos, como comunidade da fé, temos dificuldade de amar ao próximo, de amar ao nosso irmão. Irmãos, ano que vem nós enfrentaremos as eleições do nosso país. E a gente já começa a perceber, a visualizar divisões dentro de famílias, divisões dentro de igrejas, pessoas com opiniões A, B, C, D, sei lá o quê, e aí começam a guerrear, não abrem a porta do coração para o diálogo, para ouvir, para confrontar biblicamente e entender a confrontação bíblica e se curvar diante do que diz a palavra de Deus. Antes já levantam as suas bandeiras, já levantam as suas pretensões, as suas predileções e dizem assim: olha, quem não for comigo é contra mim. E muitas vezes estamos dividindo, irmãos, aquilo que o sangue de Cristo uniu. Mas deixamos de amar também o perdido. Sabe, nós nos relacionamos com pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus todos os dias. Na escola, na faculdade, no trabalho, no lugar onde você mora, talvez na sua rua, no seu condomínio, você conhece ali pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. E muitas vezes nós dizemos nos importar com essas pessoas. Chega lá na repartição ou no seu local de trabalho, aniversário de alguém, você se prepara, compra um presente, alguma coisa assim, saúda a pessoa. Eu lembro da expressão de um pastor, que eu não lembro agora o nome, ele dizia assim: olha, simplesmente ter bons relacionamentos com pessoas e não anunciar o evangelho do Senhor Jesus para ela, é como se aquela pessoa estivesse num vagão, num trem, e ela estivesse indo para o inferno. E o trem estivesse ali a toda velocidade. E você chega lá com as suas boas intenções, com o seu politicamente correto, e diz assim: olha, eu trouxe um travesseiro para você. Eu pedi para quem instalasse um ar-condicionado aqui na sua cabine, mas aquela pessoa continua indo para o inferno. E você só torna a viagem dela mais confortável, mas ela continua indo para aquilo. Quando nós compreendemos, irmãos, o amor de Cristo, o nosso amor pelas pessoas que não conhecem a Cristo é demonstrado pela proclamação do Evangelho. E isso acontece de forma intencional. Não é simplesmente por causa de uma viagem missionária, um evento promovido pela igreja. Claro, nós podemos fazer e ter ações como igreja, mas nada, irmãos, substitui as nossas ações pessoais, os nossos relacionamentos, a intencionalidade na pregação do Evangelho, com aquelas pessoas que nós convivemos. Sabe, eu penso que nos nossos dias há uma necessidade muito grande por aceitação. Adolescentes, jovens e adultos também vivem essa necessidade. E entram nas escolas, entram na faculdade e dizem assim: olha, mas eu preciso me sentir parte de alguma coisa, eu preciso fazer parte desse grupo, e para que eu faça parte desse grupo, para que eu seja aceito por essas pessoas, eu preciso me submeter a algumas coisas. E uma delas é não falar de Jesus, e até mesmo esconder a minha verdadeira identidade, viver como um agente secreto ali. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, tão conhecido aquele texto, tema principal da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. E ali envergonhar-se do evangelho, irmãos, tem pelo menos dois fatores de interpretação. O primeiro deles é envergonhar-se do evangelho, diz respeito a tentar por a força do meu braço, por meio da força do meu braço, a minha justificação. Isso é, de alguma maneira, me envergonhar do que Jesus fez, porque quem garante sou eu. E a segunda tem a ver com o que a igreja vivia na capital do império.
Muitos cristãos ali, por declararem a sua fé, eram mortos. Principalmente nos dias de Nero. Nós sabemos, né, se você assistiu aquele filme Paulo o Apóstolo, chegou ali uma descrição bem clara do que acontecia com os cristãos naqueles dias do apóstolo Paulo. E os relatos históricos, irmãos, trazem aquelas imagens de forma muito clara para mim e para você. Cristãos que eram jogados nas arenas, cristãos que foram feitos tochas, incendiados ali nas ruas para clarear as ruas de Roma. E era feito aquele processo, aqueles processos eram feitos da forma mais dolorosa e cruel possível. Era posto combustível apenas nos pés daqueles crentes. E era ateado fogo apenas nos pés para que demorasse o fogo a subir e consumir, enquanto aqueles irmãos gritavam e choravam ali, enquanto eram queimados. Para servir como exemplo, para que ninguém mais seguisse a fé dos cristãos. Mas aqueles irmãos estavam lá. E Justino Marte chega a dizer que quanto mais cristãos eram executados, o sangue deles serviam como um fertilizante para o crescimento da fé, para o avanço do evangelho. Porque muitos daqueles que antes estavam rindo e ridicularizando os que eram mortos, olhavam para todo aquele espetáculo e diziam assim, rapaz, existe alguma coisa aí, como é que alguém pode estar louvando a Deus cantando enquanto queima? Como é que alguém pode se ajoelhar e levantar as mãos aos céus enquanto é devorado por um animal feroz? Eles não se envergonhavam do evangelho. E hoje, por muito pouco, irmãos, a nossa falta de amor pelo Senhor é revelada exatamente nisso. Nós nos acostumamos, e principalmente com o evangelicalismo dos nossos dias, a vir para a igreja e a demonstrar o nosso amor por Cristo apenas nos templos. Nós entramos nos templos, nós levantamos as nossas mãos, nós cantamos fervorosamente, mas quando nós cruzamos as portas dos templos, que antes declaramos o nosso amor pelo Senhor, saímos para declarar o nosso amor por nosso eu. Saímos para dizer assim, olha, agora sim é a minha vida normal. Agora sim são as minhas escolhas. É como se esse dualismo se tornasse uma verdade, essa mentira de que existe sagrado e profano fosse absorvida por nós e fosse evidenciada por nós aí fora. Como se houvesse uma distância enorme entre o que acontece aqui, como Casting Crowes canta, né? Entre o altar e a porta. E não existe, irmãos. E não existe. Lá em Jeremias, capítulo 7, depois de toda aquela faxina que Josias faz, remove os altares pagãos de dentro do templo, mas não só no templo, aquela faxina vai em toda Judá, principalmente em Jerusalém. O povo agora olha e diz assim, templo do Senhor é este, estamos salvos. E Deus fala por boca de Jeremias dizendo assim, vocês estão salvos? Não. Para quê? Para cometerem as mesmas coisas que sempre cometeram. E ele fala ali do direito do órfão, da viúva, do estrangeiro, das maldades que continuavam sendo cometidas pelo povo de Deus. Mas eles olhavam para o templo e diziam assim, não, agora sim. Não existiam mais ídolos pela cidade, mas os ídolos de bolso permaneciam. A vida como ela é, cheia da sua idolatria, cheia da sua frieza, com um imenso toque de desamor, permanecia no coração do povo de Deus. E Deus diz assim, olha, eu vou destruir essa casa, como eu fiz lá em Siló. Eu quero ver onde é que vocês vão se apoiar. Irmãos, um amor abnegado é um amor que se manifesta de maneira prática. No amor com os irmãos, mas também no amor com o perdido. E a gente não ama simplesmente tolerando. A gente não ama simplesmente dizendo para as pessoas que ama ou sentindo algumas coisas por ela. O nosso amor é demonstrado por meio da pregação do evangelho ao perdido, irmãos. O nosso amor é demonstrado quando nós abrimos a porta do nosso coração, a porta da nossa casa, para receber pessoas que precisam do Senhor Jesus.
Eu lembro de um casal da igreja que eu fazia parte lá em Recife, e esse casal muito me ensinou. Eles nunca fecharam a porta da casa deles para ninguém, para nenhum tipo de pessoa. E depois de um encontro de jovens, uma jovem ali resolveu entregar a vida a Jesus e começou a ser discipulada por esse casal numa reunião de jovens que existia na sala da casa deles. Só que essa jovem vinha de uma vida muito difícil. Ela era mulher, não era casada, ela vivia com um homem, com um rapaz, que era líder do tráfico na cidade de Olinda. Um dos líderes do tráfico de drogas lá. Um rapaz extremamente perigoso. E ela vai para aquele grupo e depois de ouvir a palavra de Deus, ela diz assim, olha, eu preciso terminar meu relacionamento com você. Porque Deus não aprova esse tipo de relacionamento. Nós, além de não sermos casados, você é envolvido com coisas que a palavra de Deus condena. E ela pegou, continuou indo para aquele grupo. E o rapaz fez assim, é mesmo? Tá bom. Fica tranquila, está terminado. Ele seguiu aquela moça durante alguns dias e descobriu onde era que a reunião de jovens acontecia. E num determinado dia ele chegou, porque eles já deixavam avisado ao porteiro, ó, chegar qualquer jovem aqui perguntando qual é o apartamento de fulano de tal, pode deixar subir, é para o grupo lá de casa. Então o porteiro nem interfonava para dizer quem estava subindo, já subia direto. Quando dizia a senha, é para o grupo de jovens da casa de fulano de tal, já subia direto. E aí ele pegou aquela senha, né? Falou ali com o porteiro, subiu com uma pistola lá colocada lá na sua calça, né? Subiu lá para aquele grupo. E quando ele chegou lá, se assentou naquela sala e disse assim, eu vim descobrir quem foi que provocou aqui o fim do meu casamento. E colocou a pistola assim na frente de todo mundo. E aí o anfitrião daquela casa, ele disse assim, olha, não fui eu, nem foi a minha esposa, mas foi o Senhor Jesus. Você quer atirar nele? E aquele jovem caiu de joelhos no meio daquela sala e começou a chorar, dizendo assim, meu Deus, eu não entendo o que é que está acontecendo comigo. E eles pregaram o evangelho para aquele jovem entregou a vida a Cristo. Companheiro de trabalho dele, né? Trabalho aqui entre aspas, né? De tráfico. Era um outro rapaz que havia assaltado dentro de ônibus. E de repente esse rapaz também entrega a vida a Cristo, começa a frequentar a igreja. E lá na igreja nós tínhamos alguns membros que eram da cidade de Olinda. E aí algumas irmãs dizem assim, rapaz, o que é que esse rapaz está fazendo aqui? Eu já fui assaltada por ele dentro do ônibus. E aquele rapaz, ele terminou o ensino médio, cursou a universidade, ele casou, está para ter o primeiro filho agora. A mulher com a qual ele vivia também converteu, casou, ali, né, organizaram os papéis, fizeram um casamento. Ela trabalha hoje, é professora numa escola de renome lá em Recife. E sabe, irmãos, essa é a transformação do Evangelho. Por alguém que abriu a porta da sua casa e resolveu amar. E resolveu amar. E resolveu acolher de forma prática, porque entendeu o amor do Senhor Jesus. Mas há um terceiro e último aspecto aqui. Fala da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A firmeza da esperança no Senhor Jesus. Veja o que é que diz o versículo 10. Para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa é a esperança que não vacila, irmãos. Fala-se tão pouco sobre o céu, sobre o novo céu e a nova terra. Nós conversamos pouco sobre isso. De certa forma, irmãos, não é pecado nós termos expectativas em melhorias para o nosso país, melhorias sociais, econômicas. Não é pecado nós orarmos. A palavra de Deus nos instiga e nos ensina a orarmos por nossas autoridades para que vivamos vida tranquila. Nós somos chamados a orar, a interceder, a colocar e fazer também por meio do nosso trabalho justiça.
bem para a nossa nação. Não é pecado nós sairmos para trabalhar e desfrutarmos do fruto do nosso trabalho. Não é pecado. Não é pecado você pensar num apartamento melhor, num carro melhor, numa viagem com a sua esposa ou com seus filhos. Isso não é pecado em si. Mas sabe, irmãos, quando a nossa esperança ela habita meramente nessas coisas, o nosso coração começa a ser revelado. Porque nós vamos revelando quem de fato governa o nosso coração. Quando nós passamos a nos dividir por conta de política ou por conta de uma série de outras coisas, por conta de candidato A, B ou C, nós passamos de fato a revelar de forma clara onde está a esperança do nosso coração. Veja, não é pecado escolher, não é pecado analisar, não é pecado votar. Não é pecado ansiar por algo melhor para o nosso país. Não é pecado. Contudo, irmãos, esse não é o ponto final. O apóstolo Pedro faz questão de mencionar na sua primeira carta que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a vinda iminente do Senhor Jesus. No coração dele havia uma expectativa de que o Senhor Jesus voltasse, e isso ele fala aqui mesmo nessa carta. Veja só o capítulo 4, a partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Note que o apóstolo Paulo ele tinha uma expectativa, a esperança dele era que o Senhor Jesus voltasse enquanto ele ainda estivesse vivo. E essa era a esperança que tomava conta do coração daquela igreja. Mas parece, irmãos, que com o passar dos anos, dos séculos, nós fomos nos acomodando como naquele voo de cruzeiro e deixamos de ter expectativa no retorno do Senhor. A gente vive os nossos dias como se nós tivéssemos sempre um amanhã e nós não sabemos o que acontecerá com a nossa vida amanhã. Tiago diz na sua carta, no capítulo 4, que nós não sabemos o que sucederá amanhã. Nós somos como uma neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Ao invés de vivermos a vida planejando e determinando os frutos do nosso planejamento e o tempo em que nós gastaremos com o nosso planejamento, nós deveríamos dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E sabe, irmãos, isso revela essa esperança no Senhor Jesus, de que de fato somos cidadãos do reino. Ainda que você tenha um RG, a sua carteira de identidade diga que você é cidadão brasileiro, você é cidadão do reino dos céus, nós aguardamos uma pátria celestial, nós temos a esperança num Redentor que vive, nós temos a esperança num Senhor que voltará para buscar a sua igreja, nós temos a expectativa de que se nós fecharmos os olhos hoje, nós abriremos na presença do Senhor. Nós temos uma viva esperança, irmãos. Nós não somos como qualquer cidadão da nossa cidade que muitas vezes vive atrás de expectativas, cavando cisternas rotas que não retêm água. Nós bebemos do manancial, da fonte de água viva. Nós temos uma verdadeira esperança no Senhor Jesus, irmãos. Ou não temos? Irmãos, se a nossa vida ela se resume apenas a correr atrás das coisas desse mundo, se a nossa vida se resume apenas a tentar construir os nossos castelos de areia nesse mundo, a juntarmos tesouros nesse mundo, a servirmos aos senhores desse mundo,
Ah, irmãos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque anunciamos e dizemos conhecer a verdadeira esperança, mas vivemos como aqueles que não têm esperança. E o que impulsionava, uma das coisas que impulsionava essa igreja, a proclamação do Evangelho, a essa fé ativa, a esse amor abnegado, era essa firme esperança no Senhor Jesus. Eles esperavam no Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a gente parece que não tem necessidade de acrescentar ou fazer coisa alguma, porque vocês já estão pregando o Evangelho. Vocês estão vivendo e amando como de fato o Senhor ensinou a amar. Vocês estão abandonando os ídolos. Vocês abandonaram a idolatria, tudo aquilo que era próprio e tudo aquilo que é próprio da cidade de vocês. E se converteram verdadeiramente ao Deus vivo. E vocês servem verdadeiramente ao Deus vivo. E aqui no versículo 4, irmãos, nós temos algo muito grave. Por viverem assim, o apóstolo Paulo diz, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Se a gente parasse agora para fazer um check-up da nossa vida, de repente, se a gente pudesse colocar um espelho diante de nós e começássemos a pensar nesses 3 aspectos que o apóstolo Paulo falou aqui de forma tão clara e objetiva. Uma fé operosa, um amor abnegado e uma firme esperança no Senhor Jesus. Irmãos, humanamente falando, olhando assim, esquecendo o prisma da obra completa e redentora do Senhor Jesus, nós passaríamos no teste? Nós poderíamos bater no peito e dizermos assim, rapaz, eu estou feliz, eu estou de fato olhando e dizendo assim, eu sou um eleito de Deus, porque eu vejo esses aspectos em prática na minha vida. Porque o que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, é reconhecendo nisso tudo que vocês de fato foram eleitos por Deus. Sabe, irmãos, a nossa profissão de fé é extremamente necessária. As nossas afirmações doutrinárias são extremamente necessárias e importantes. Entretanto, irmãos, se nada disso se torna vida em nós, se tudo isso que dizemos crer não se torna devoção, se tudo isso que afirmamos não se torna fé na prática, não se torna amor na prática, não se torna esperança na prática, irmãos, o que de fato nós somos? O que de fato nós somos? Eu espero que a resposta de todos nós seja assim: Senhor, eu sei que eu tenho falhado em muitas coisas. Mas ao ouvir a tua voz, Senhor, eu peço primeiro perdão ao Senhor. E segundo, eu peço, Senhor, me ensina a viver uma fé que não é estática. Uma fé viva. Senhor, me ensina, talvez eu precise olhar para a cruz mais uma vez, para ter a consciência precisa do que o Senhor Jesus fez por amor. Talvez eu precise olhar para a palavra mais uma vez e descobrir na palavra que a minha esperança e que a minha verdadeira expectativa devem estar firmadas no Senhor. Talvez eu precise de tudo isso mais uma vez, Senhor. Não para simplesmente adquirir mais conhecimento sobre isso. Conhecimento é bom, mas acima de tudo para pôr em prática tudo isso que eu digo crer. Essa igreja vivia isso, irmãos. E Paulo, ele recorda diante de Deus e ele ora sem cessar, dando graças a Deus, porque essa era uma igreja fiel ao Senhor. E a sua fidelidade era exposta, era expressa dentro disso que o apóstolo Paulo mencionou aqui para mim e para você nessa noite.
Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos, e que Deus nos leve no poder do seu Espírito, iluminados os olhos do nosso coração por meio da sua palavra, a vivermos uma vida, seja aqui, seja onde Deus nos levar, de modo que o nome dele seja glorificado, que o nome dele seja honrado e que o reino dele avance sobre a terra. São 60 anos dessa igreja. Será que temos mais 60 anos pela frente? Será que estaremos aqui ainda ou será que o Senhor já terá voltado? Mas até ele voltar, irmãos, vivamos como se fosse o último dia. Essa é uma verdadeira história de superação. Eles tinham tudo para abandonar a fé. Só que a fé não era deles. A fé foi posta no coração deles. E eles agora, por meio dessa fé, por meio do exemplo que eles aprenderam do Senhor e viram no apóstolo Paulo, eles estavam superando as adversidades e as lutas, resistindo aos opositores e avançando na proclamação do Evangelho de Deus, e assim vendo o crescimento e o avanço do reino de Deus sobre a terra. Que seja assim também conosco. Em nome de Jesus. Amém.